Oi, galerinha. Vamos para mais uma aula de geografia. E na nossa aula de hoje, veremos a teoria das placas tectônicas, o vulcanismo e os abalos sísmicos, também conhecidos como terremotos. Por ser um tema complexo e amplo, dividiremos essa aula em duas partes, em dois blocos ou em dois vídeos. Num primeiro, veremos a teoria das placas tectônicas, nesta aula. E na segunda aula, vamos ver os dois principais fenômenos relacionados com as placas tectônicas, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Então, antes de entendermos a teoria das placas tectônicas, precisamos relembrar a estrutura interna da Terra, como que é o planeta Terra. E vimos num vídeo passado sobre o planeta Terra que essa fina camada aqui, essa parte mais externa do planeta Terra, formada por rocha dura, sólida, é o que chamamos de crosta terrestre. É a camada mais fina, dura e sólida, formada de rochas, chamada crosta. Abaixo da crosta, nós temos uma camada chamada manto, que é formada aí por rochas derretidas, que chamamos de magma. Por conta da temperatura e da pressão. E no interior do planeta Terra, o núcleo. Agora, vamos observar as camadas da Terra de uma forma simplificada. Vamos olhar aqui essa figura. Então, aqui nós temos na parte mais externa a crosta terrestre, sobre a qual estão os oceanos, os continentes. Então, essa parte fina aqui do planeta Terra é a crosta, sobre a qual nós estamos. Aqui acima da crosta é a superfície. Nós estamos na superfície, acima da crosta. Abaixo da crosta é o manto, onde tem o magma, que é a rocha derretida, muito quente, muita pressão. E por conta da temperatura alta e da pressão, o manto exerce uma pressão muito grande sobre a crosta terrestre. O manto ele bate na crosta terrestre por conta da temperatura, da pressão muito grande no interior do nosso planeta. Então é importante vocês já irem entendendo isso. O cientista que elaborou a teoria das placas tectônicas é o Alfred Wegener. Então, vamos ver o que são placas tectônicas, como que se chegou a essa ideia. Vamos lá. Primeiramente, eu não vou ainda dizer o que são as placas tectônicas, mas eu quero que vocês observem aquilo que o Alfred Wegener observou. Olhem o formato dos continentes. Vocês conseguem notar que parece que eles se encaixam uns com os outros como um quebra-cabeça? Olha só, aqui a África, aqui a América do Sul, por exemplo. Não parece que se encaixam, formando um quebra-cabeça, e os continentes parecem que se encaixam? Então, o Wegener ele observou isso também, que os continentes têm formato que parecem se encaixar. E se tem esse formato que os continentes parecem que se encaixam, é porque um dia todos eles deveriam estar juntos. E por conta da pressão do magma sobre a crosta, os continentes se quebraram e se separaram. Em seguida, ele observou que haviam fósseis de animais em diferentes continentes. Fósseis são restos de animais e plantas do passado do planeta Terra. Animais e plantas que existiram há milhares de anos. E o Wegener observou que existiam fósseis de animais e plantas em diferentes continentes. Então, peraí. Atualmente existe um oceano entre os continentes.
Mas como que esses animais, eles foram encontrados fósseis de animais em diferentes continentes? Ele pensou, é por isso então que um dia os continentes estavam juntos. Por isso que os animais, eles foram encontrados em diferentes continentes. É porque um dia esses continentes estavam juntos. E algo quebrou, separou os continentes. Então, o Wegener chega à teoria da deriva continental. Quando todos os continentes estavam juntos, há muito tempo atrás, ele deu o nome de Pangeia. O que é a Pangeia? Pangeia era um grande continente único. Não existia África, Europa, América, todos estavam juntos, colados. E com o passar do tempo, os continentes foram se separando. Observem, daqui para cá, com o passar do tempo, os continentes eles foram se separando. Aqui, a África se separou da América do Sul. E aí ele chegou à teoria das placas tectônicas, que nós vamos ver agora. O que é a teoria das placas tectônicas? É a teoria que fala que a crosta, na verdade, ela não é única, ela não é inteira, mas ela está quebrada, fragmentada em grandes blocos rochosos chamados de placas tectônicas. Então, a crosta ela não é inteira, ela está separada em vários pedaços, chamados de placas tectônicas. O que são placas tectônicas? São grandes blocos rochosos que formam a crosta terrestre. Existem na crosta várias placas tectônicas que juntas formam a crosta terrestre. Eu vou desenhar melhor para tentarmos entender melhor essa teoria das placas tectônicas. Então, vamos olhar aqui. O desenho não vai sair bom, mas vai dar para a gente entender. Aqui nós temos a crosta terrestre. Aqui em cima a superfície e aqui a crosta. Vou escrever aqui para ficar bem claro. Crosta. Bom, vamos lá. Aqui a crosta está inteira. Só que, vocês lembram qual é a camada que existe abaixo da crosta? É o manto. E o manto ficou fazendo muita pressão sobre a crosta terrestre. Por quê? No manto eu tenho o que chamamos de magma. O magma ele foi fazendo pressão, 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 pressão sobre a crosta, até que a crosta se quebrou. Então eu vou desenhar aqui a crosta quebrada em várias partes. De tanta pressão que o magma fez na crosta, quebrou a crosta terrestre em várias partes, em vários blocos. Cada bloco desse é o que chamamos de placas tectônicas. Então, aí os continentes estavam juntos, passaram a ficar separados uns dos outros. Mas aí os alunos perguntam, Fernando, existe um buracão separando uma placa tectônica da outra? Não. O que acontece? Quando o magma ele fez pressão, ele quebrou a crosta. E é o magma que completa entre uma placa e outra, se solidifica, vira rocha. Por isso, pessoal, que nós não percebemos que a crosta está quebrada. Por quê? Porque o magma ele saiu entre uma placa e outra e se solidificou. Não percebemos que a crosta terrestre está quebrada. E aí,
ao sair aqui, ele empurra uma placa, ele vai empurrando as placas. Ó, saindo aqui, empurra essa para cá, essa para cá. Então, basicamente, a teoria das placas tectônicas ou teoria da deriva continental é isso. É a teoria que fala que a crosta está toda quebrada em vários blocos chamados placas tectônicas e essas placas se movimentam em cima do manto. Se movimentam em várias direções, como veremos. Então, pessoal, aqui são as placas tectônicas que formam a crosta terrestre. Temos várias placas. É lógico que elas não estão tão separadas assim. Isso é um quebra-cabeça para nós montarmos as placas tectônicas. Na verdade, elas estão bem pertinho uma da outra. Então, ó, esse é o mapa das placas tectônicas. Temos aqui, ó, o Brasil, ele está na placa sul-americana. Temos a placa africana, a placa arábica, a placa antártica. Temos várias placas tectônicas. Todas elas formam a crosta terrestre. Agora vamos ver os tipos de contato entre as placas. As placas elas podem estar se afastando uma da outra. Aqui, ó, em cinza a crosta e aqui o manto. Ó. As placas tectônicas estão em cima do manto. Nós temos placas se afastando, placas deslizando lateralmente, fazendo assim. E temos aqui placas chocando uma na outra, batendo. Então, nós temos placas se afastando, placas deslizando lateralmente e placas se chocando. Novamente, um desenho mostrando os tipos de contato entre placas. Aqui as placas se afastando, aqui as placas chocando-se umas com as outras e aqui elas deslizando lateralmente. Esses são os três principais tipos de contato entre as placas tectônicas. Então vamos ver cada tipo de contato entre placas tectônicas. Aqui, pela seta, vocês podem observar que são placas o quê? Se afastando. Então, olha aqui como era e como, com o passar do tempo, foi ficando. Podemos pensar que era a África e a América do Sul, que estavam juntas. Hoje tem um oceano separando esses dois continentes. E aí, o magma ele foi preenchendo aqui o fundo do mar. E aqui nessa parte mais baixa foi se acumulando a água que forma o oceano. Então, placas se afastando, nós temos esse exemplo. Ó, olha a seta aqui mostrando as placas se afastando. E por que estão se afastando? Porque o magma, ao sair aqui, ele empurra cada uma para um lado oposto. E aqui, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter ilhas vulcânicas. Observem a imagem. Como que se forma uma ilha vulcânica? O magma vai saindo até passar do nível do mar, formando aí o que chamamos de ilha vulcânica. Então, vimos as placas se afastando, como é o caso da América do Sul e a África. Agora vamos ver o que acontece quando duas placas se chocam, batem, colidem. E o que nós teremos? Quando duas placas elas vão no sentido de se chocarem, o que acontece? Uma desce e a outra se dobra, formando o que chamamos de cordilheiras. Olha aqui. A Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, são exemplos de placas que se chocaram e formaram as cordilheiras. Aqui nós temos a Cordilheira do Himalaia, formada quando a Índia se chocou com a Eurásia. Então, placas
Chocando, nós teremos a formação de cordilheiras. Uma placa desce e a outra dobra, formando aí as montanhas, ó, as cordilheiras. O exemplo ilustra muito bem. E, por fim, nós temos as falhas geológicas, que são placas deslizando. E aí pode acontecer de uma subir, a outra descer. Então, o que são falhas geológicas? Falhas geológicas é quando placas deslizam umas com as outras. Nós temos 3 tipos de falha. Falha inversa, que é quando uma parte da placa sobe em relação ao restante da outra placa. Falha transcorrente é o exemplo que eu citei. Uma parte da placa está deslizando horizontalmente com a outra. E nós temos a falha normal, que é quando uma parte da placa afunda ou desce. Aqui nós temos a falha de San Andreas, que é esse exemplo de falha que eu mostrei aí no slide anterior, que é a falha transcorrente. Então, a falha de San Andreas encontra-se entre a placa do Pacífico, que vai numa direção, e a placa norte-americana, que vai em outra. 2 placas deslizando geraram essa falha aí, chamada falha de San Andreas. É basicamente isso. Uma placa vai em um sentido, a outra no outro sentido, vão deslizando, o que gera muitos tremores aqui entre elas, porque às vezes agarra e quando solta, elas se movimentam com uma velocidade maior, geram os terremotos, que chamamos de abalos sísmicos. E aí, aqui, uma imagem da falha de San Andreas. E na imagem de baixo é a cena de um filme, mostrando algo que pode vir a acontecer lá na Califórnia, que é o chamado Big One. É um grande terremoto que vai causar danos irreversíveis e vai causar uma destruição enorme. Então, assim, pessoal, nós terminamos essa primeira parte do nosso estudo vendo a teoria das placas tectônicas. No segundo vídeo, nós iremos ver os terremotos ou abalos sísmicos e o fenômeno chamado vulcanismo.